Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade, nós vamos estar estudando a genealogia de Sete, ok? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32. Muita gente nem lê genealogia, né, irmãos? Acha que não pode sair nada daqui, mas quando a gente estuda as escrituras no contexto judaico, irmãos, nós se impressionamos com a iluminação que o contexto judaico ele dá para vários textos que a gente olha e praticamente não tem nada. É o que vai acontecer aqui agora. Gênesis capítulo 5, verso 1, a genealogia começa. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que o Eterno criou o homem, à semelhança de Deus o fez. É lógico que eu não vou ler toda a genealogia, né? Mas os irmãos podem estar lendo. E esse estudo aqui, irmãos, ele vai trazer e vai ser bênção para a tua vida espiritual. E, mais uma vez, a gente insiste, procurem estudar as escrituras no contexto judaico. Esse estudo aqui mesmo dessa genealogia de Sete, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre a imagem e semelhança de Deus, né? O objetivo de Deus, do Eterno, né, de povoar a terra rápido. Também a gente vai falar um pouco sobre o cuidado do Eterno em fazer Yeshua nascer em uma geração, ele vinha de uma genealogia que realmente adorou ao Eterno, ok? Então é um estudo de grande valia e vai ser bênção para a vida de todos aqueles que assistir esse estudo, ok? Então vamos iniciar. Na genealogia de Sete, nós encontramos o zelo do Eterno em permitir que as gerações das quais nasceria Yeshua, o Messias, fossem perfeitamente conhecidas. Graças a esta primeira genealogia registrada no capítulo 5 do livro de Gênesis, é que Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, complementa a genealogia de Yeshua, registrada em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, a qual começa com o primeiro hebreu, Abraão. Adão gerou Sete e este a Enos. Enos gerou Kená, ou Kenã, e assim Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé gerou a Sem, Cão e Jafé. Sem dá origem ao povo semita, do qual descende Abraão, o primeiro hebreu. O Eterno poderia, irmãos, ter simplesmente enviado o Messias, simplesmente ter enviado Yeshua, sem mostrar a genealogia. Mas o cuidado do Eterno é algo tremendo. Ele inicia com Adão, mostrando com isso que jamais quis que o homem dele se separasse pelo pecado. O Eterno não queria que o homem se separasse dele. Assim, desde o momento da queda do homem, né? A gente vai ver aqui João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quis que o Messias, de natureza divina, nascesse como filho de homem, mas vindo de uma geração de homens que adorassem realmente ao Eterno, de homens separados. A genealogia nos mostra também que o Eterno quer alcançar gerações. Há em nosso meio a preocupação de formar a geração futura? O preparo da geração futura para um homem comum
se restringem praticamente em dar ao filho boa escola e educação para que este esteja bem-sucedido e próspero. É muito digno que nossos filhos recebam uma boa educação, se os vemos vivendo apenas nesta vida da terra. Mas se pudermos enxergar a eternidade do eterno, então com certeza nós gostaríamos que nossos filhos também conhecessem essa eternidade e fizesse parte dela. Ninguém pode alcançá-la se não for pela fé na palavra do Eterno, obtendo a redenção através do Messias Yeshua. Essa fé nele deve ser acompanhada das obras, ok? Que é, na verdade, irmãos, o cumprimento da palavra do Eterno. A adoração ao Eterno, irmãos, é um serviço, ok? Depois os irmãos lê Tiago capítulo 2, versículo 24. Se assim pensamos, com certeza iremos gastar muito e muito tempo investindo na eternidade. Muitos se perguntam quando lê este capítulo se realmente Adão viveu 930 anos e se seus descendentes também. É lógico, nós cremos que sim, nós cremos na palavra do Eterno. Pois o Eterno já havia criado a noite e o dia, a tarde e manhã. O sistema solar para definir o dia, a lua para determinar a semana e o ano. Por que então teríamos contagem de anos ou dias diferentes dos dias de hoje? Cremos que, sendo o homem criado à imagem e semelhança do Eterno, ele continha a vida herdada do próprio Eterno. Cremos que ao homem, no momento da criação, não foi determinado morrer, pois sabemos que a morte veio como consequência do pecado. Isso está registrado em Romanos capítulo 6, verso 23. Como uma lembrança dessa eternidade, o homem tinha vida longa. Mas à medida que o homem foi se distanciando dos mandamentos do Eterno e, consequentemente, do Eterno, ele passou a viver cada vez menos. O rei Davi escreveu que em seus dias o homem vivia de 70 a 80 anos no máximo. Salmo 90:10. Outro aspecto que consideramos importante é que o Eterno quis povoar a terra de modo mais rápido, pois Adão gerou Sete com 130 anos de idade, ou seja, a capacidade de reprodução era demasiadamente longa, mostrando que um homem poderia viver lado a lado com seus descendentes por quase 14 gerações. Se considerarmos que uma geração vive em média 70 anos, ok? Vemos aqui o cuidado do Eterno, pois não havia escrita, e tudo o que se sabia era passado de pai para filho. Assim, se um homem vivesse muitos e muitos anos, essa fonte de arquivo vivo poderia beneficiar com fidedignidade a lembrança do passado. A história da criação do próprio homem, do mundo e do universo aos seus descendentes. Irmãos, a gente vai parar por aqui, ok? Um estudo tremendo, né? Onde a gente consegue extrair, dentro do contexto judaico, algumas pérolas, né, irmãos? É isso. Isso é estudar no contexto judaico. É a gente tirar conhecimento da onde a gente não vê praticamente nada. Eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção para todos. Shavuot Tov, um bom início de semana. Que o Eterno abençoe a todos.